Olá, assista agora ao Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: municípios vão receber incentivo para manter alunos em tempo integral nas escolas. Indígenas de Aracruz saem em protesto contra julgamento do marco temporal. Perdeu o emprego? Projeto de lei aponta desemprego como justificativa para a quebra de fidelidade com a empresa. Na sessão desta quarta-feira, 4 projetos começaram a tramitar na casa. Os deputados votaram favorável à abertura de crédito para a organização de concurso público no Estado e também para a ampliação da jornada dos estudantes da rede municipal. A repórter Larissa Lacerda traz os detalhes dos trabalhos em plenário. 2 projetos do governo foram aprovados durante a sessão. O primeiro deles busca incentivar a implementação do ensino fundamental em tempo integral nas escolas municipais. Uma das medidas previstas no programa será o repasse de recursos do governo do estado às prefeituras para a ampliação da oferta escolar integral. Parabéns para o governo do estado, que elabora uma medida que, em parceria com os municípios, vai alcançar mais facilmente essa turminha e colocar eles e educá-los melhor, com profissionais altamente competentes na sala de aula, aumentar o recurso do IDEB para cada um desses alunos do ensino fundamental, 1 e 2. É importante observar que dos 336 mil alunos do ensino fundamental, 77% estão com os municípios. E automaticamente precisa da parceria do governo do estado de começar a alcançar esses meninos. O projeto foi aprovado por unanimidade, mas com ressalvas do deputado Sérgio Majeski. Enquanto nós não resolvermos, de fato, a questão da qualificação e da remuneração do profissional, a questão da estrutura e infraestrutura das escolas e a questão de dar condição de acesso e permanência do aluno, porque não basta que o gestor público ofereça a vaga, ele tem que garantir que essa criança, esse jovem, fique ali na escola. Se ele for embora, eu tenho que ir atrás dele. Repeti já várias vezes, nós temos mais de 50 municípios do estado que não oferecem ensino regular noturno, 13 municípios que não oferecem nem EJA nem regular noturno. Então, assim, nós temos vários outros problemas que nós deveríamos estar atacando na educação e que nos faria ter uma evolução muito maior do que estar preocupado com a questão de implantar educação em tempo integral. E sempre essa preocupação do tempo integral, ao invés de estar preocupado com a educação integral. Então, apesar de ter votado a favor do projeto do governo, mas essas reflexões são fundamentais que se faça. Ainda tem uma outra questão. O projeto ele tem uma validade para 3 anos, ou seja, os municípios vão receber esse aporte do governo do estado por 3 anos. Terminado esses 3 anos, imagine que seja um outro governo e que não queira renovar esse convênio. Como os municípios darão conta de sustentar essas escolas em tempo integral? Então, toda vez que se vai implantar um novo projeto, uma nova modalidade, tem que se pensar na sustentabilidade financeira disso. Por isso, então, por exemplo, esse projeto deveria ser para 10 anos, por exemplo, de tal forma que a gente visse esse resultado. Então, corre-se o risco de daqui a 3 anos, boa parte desses municípios não ter condição financeira de continuar mantendo essas escolas também. Também recebeu aval do plenário o projeto que abre crédito especial no valor de R$100 mil para a realização de concurso público e processo seletivo da SEAMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E 4 projetos começaram a tramitar na fase do expediente. Destaque para a proposta que obriga empresas de telefonia, internet e TV a cabo a cancelarem a multa contratual de fidelidade quando o usuário comprovar perda de vínculo empregatício após a adesão do contrato. A iniciativa é do deputado Torino Marques e vai tramitar em conjunto com o projeto já protocolado na casa do deputado Hudson Leal, que trata do mesmo assunto. No momento de desespero que nós vivemos hoje no país, uma economia que não está tão fortalecida assim, né, mas que esses contratos de fidelidade, que esses empresários pensem, claro, nos consumidores, mas geralmente não, eles querem manter esse contrato de fidelidade, que os consumidores paguem pela rescisão contratual, e esse PL veio para ajudar o consumidor que nesse momento passa por uma situação muito difícil, às vezes sem o emprego, a sua empresa fechada e ele não tem como cumprir esse contrato.
Então, o PL 465 é direcionado à população que precisa desse amparo nesse momento dos legisladores. Em torno de 5.000 indígenas podem ser atingidos no Espírito Santo com o julgamento histórico no STF do marco temporal, uma tese que restringe o direito dos índios às terras ocupadas após 1988. Eles estiveram na Assembleia para protestar e pedir apoio dos parlamentares. Cerca de 250 indígenas de 12 aldeias do município de Aracruz vieram até a Assembleia Legislativa para se manifestar contra o marco temporal para demarcação de terras, que está sendo julgado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Caso seja aprovado, os índios apenas poderiam reivindicar somente a demarcação de terras já ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição de 1988. Vai trazer vários danos que, depois da demarcação de 88, a gente fica desamparado. Então, assim, estamos aqui, pretendemos ir além do que está aqui hoje e não vamos desistir, tá? Somos em 250 pessoas aqui hoje, mas lá na nossa aldeia somos em cerca de 5.000 indígenas lá prontos para a luta. No Espírito Santo, as 12 aldeias ocupam 18.000 hectares de terras, das quais 14.000 foram homologadas após 1988. Não é perda automática. Esse marco temporal, se ele passar da forma que está, ele vai dar a condição das pessoas que perderam as terras, porque estavam sobre a terra indígena, eles podem reivindicar na justiça. As lideranças indígenas pediram o apoio dos parlamentares por meio da deputada Irine Lopes. Para ela, a luta deles é justa. As terras brasileiras, na verdade, pertencem a eles, que são os povos originários e que já estavam no Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Então, eles vieram fazer uma manifestação em Vitória e, obviamente, escolheram a Assembleia, que é a Casa do Povo, para fazer o seu ato. O que os parlamentares podem e devem fazer, na minha opinião, é expressar o seu apoio, né, em relação à reivindicação deles e o repúdio à tentativa do marco temporal ser estabelecido a partir da Constituição de 1988. A tentativa é efetivamente de roubar a terra dos índios. Os indígenas também foram objeto de atenção no Colegiado de Justiça. Entre outras matérias em análise, os deputados votaram favorável à criação do Dia Estadual da Consciência Indígena. Em reunião virtual, o Colegiado de Constituição e Justiça da Assembleia analisou 14 matérias. 7 foram aprovadas, 2 consideradas inconstitucionais e 5 tiveram a rejeição mantida. Os deputados aprovaram a criação de 2 datas comemorativas. A primeira delas é o Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres Negras e LGBTQI+, e periféricas, assim como as demais mulheres. A data a ser comemorada é dia 14 de março de cada ano. A proposta é da deputada Irine Lopes, do PT. Outra data criada, o Dia Estadual da Consciência Indígena, a ser comemorado no dia 19 de abril, mesma data do Dia do Índio, instituído em 1943. O autor do projeto é o deputado Coronel Alexandre Quintino, do PSL. Outro assunto comentado pelos deputados foi o corte do bônus de desempenho concedido ao professor da rede estadual quando ele tem falta abonada. O deputado Sérgio Majeski apresentou o projeto que impede esse corte, que é prejudicial ao professor, mas a proposta foi considerada inconstitucional por invadir competência do Executivo. A deputada Janete de Sá comentou a questão e lembrou das situações de faltas provocadas pela pandemia. Nós temos casos de pessoas que estão contestando por conta da pandemia, por conta de terem sido acometidas pela Covid. E essas pessoas, elas estão perdendo esse bônus de desempenho diante de um fato que elas não têm como se livrar, e nós temos vários dispositivos que abonam situações
No caso dessa pandemia, que é algo inusitado, que era algo que jamais foi esperado por nós. Então, é preciso estarmos entrando com uma indicação, eu sugiro, inclusive, ao deputado Magés que entre com uma indicação, mas a gente se empenhar em conversações com o secretário de Educação do Estado, porque eu acho inconcebível a perda do bônus de desempenho por conta do professor ter sido acometido pela Covid. O deputado doutor Emílio Mameri também acredita que deve haver solução para esta questão. A matéria é muito pertinente no seu mérito e que nós precisamos unir forças para que a gente possa defender essa tese, que é muito importante, é um projeto importante, porque é reconhecer realmente que está havendo uma penalização e que o governo do Estado pode ajudar para que a gente possa minimizar esse problema. Então, eu acho que nós temos que fazer indicações mesmo e lutar por isso e pedir que o próprio governo, faça uma mensagem do Executivo, já que é competência do Executivo, para que a gente possa votar e reparar esse problema que realmente existe e é uma questão de justiça com os professores. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui e deixa vocês com imagens da bucólica Vila de Santa Cruz, em Aracruz. A vila fica a cerca de 50 quilômetros da capital Vitória. As praias com águas calmas, a vegetação de restinga preservada, o manguezal do rio Piraquê-Açu, que é um dos maiores da América Latina, a fonte do Caju, que segundo a lenda é uma fonte da eterna juventude, e a igreja católica construída em 1836 são os principais atrativos da charmosa vila. Obrigada pela companhia de sempre, continue com a gente, TV Assembleia, mais perto de você.